Eu duvido que você saiba o que é o capitalismo, certo? Antes de começar o vídeo, né, para quem não me conhece, meu nome é Matheus Batista, certo? Eu sou coordenador estadual aqui do MBL de Santa Catarina, ok? Eu também trabalho ali no gabinete, né, do deputado estadual Bruno Souza, que é o único deputado estadual do Partido Novo aqui em Santa Catarina, ok? E, enfim, né, esse vídeo aqui ele provavelmente vai sair em 4 lugares diferentes, né? Primeiro é na minha página, né, @batista_mbl. Caso você não siga, dá uma conferida lá. Eu posto todos os dias, provavelmente vai sair 2 vídeos por semana, né? O primeiro, quarta-feira, né, sempre vai sair um vídeo mais teórico, né, como é esse aqui. E domingo eu pretendo postar vídeos, né, que tratam de fazer análise, né, do cenário político atual ou algo do gênero, ok? Enfim. Vai estar saindo, né, então, em 4 lugares. O primeiro é na minha página, o segundo é no meu canal do YouTube. Esse aqui é o primeiro vídeo, certo? Do meu canal do YouTube. Também vai estar saindo no canal do YouTube do MBL de Santa Catarina, certo? E também na página do Facebook do MBL de Santa Catarina, ok? Então, deixa o comentário aí no vídeo, deixa o comentário aí do que você acha realmente que é o capitalismo antes de eu começar o vídeo, certo? Para você ver se você realmente sabe o que é o capitalismo, né? Porque muita gente acha que sabe, mas na realidade não sabe, certo? Não sabe o que é sistematicamente o capitalismo, ok? Então, deixa aí um comentário no vídeo, manda esse vídeo para alguma pessoa que também precisa saber disso, marca aí algum amigo que precisa saber disso, certo? Também salva o vídeo, né? Salva o vídeo lá no Instagram, caso você precisa consultar alguma informação que eu dei aqui em outro dia, é bom salvar ele, certo? Mas enfim, direto pro vídeo que eu já estou enrolando demais, né? Para falar de capitalismo, né, nada melhor do que eu utilizar o idealizador de todo esse sistema, certo? Que é o Adam Smith, né? Com um livro dele, que é A Riqueza das Nações, né? Que é o primeiro tratado de economia, o primeiro estudo sobre a economia moderna do mundo, assim, ele foi da história, né? Ele foi publicado lá em 1786, que é mais ou menos a data onde se inicia, né? Onde o capitalismo ele começa a se iniciar mais efetivamente, né? Ali pelo século XVIII, né? E é justamente aqui que eu começo a tratar do capitalismo, né? É natural a gente pensar, né? Eu, quando era menor, eu justamente pensava nisso, eu pensava, o capitalismo ele deve ser algo natural, né? Algo que sempre existiu, mas não é bem assim, né? O comércio ele sempre existiu. Em todas as outras formas de organizações sociais que a gente tem, é bom frisar isso aqui também. O capitalismo ele é uma forma de organização social dos meios de produção, ok? A gente já teve várias outras formas de organização social. As 3, né, que são usadas didaticamente são o escravagismo, o feudalismo e agora o capitalismo, certo? Então, desde essas outras formas de organização social, elas tinham sim comércio, né? Elas tinham comércio, mas o comércio era uma pequena parte da produção da sua sociedade, né? Toda a outra produção, né? Toda a produção dessas outras formas de organização social eram por meio de subsistência, era subsistência, né? Você produzia tudo aquilo que você consumia, certo? Tinha comércio, mas era uma parte muito pequena da sociedade que comercializava, né? Então, qual é a diferença do capitalismo para as outras formas de organização social? É justamente que o capitalismo ela é uma sociedade de comércio, né? Toda a produção é voltada para o comércio, né? E como isso acontece, né? Como isso sistematicamente acontece. Uma coisa que também é bom falar aqui, que é legal falar, é justamente, né, por a gente ter tido outras formas de organização social na história, os marxistas, né, os socialistas, eles utilizam isso como argumento para falar que na realidade essa ideia de socialismo ele não é uma utopia, porque utopia seria falar que o capitalismo seria a última forma de organização social que vai existir em toda a história da civilização humana, certo?
Eu acredito sim nisso, né? O capitalismo ele muda de formato, né? O capitalismo que a gente tinha no século XVIII não é o mesmo capitalismo de hoje, é um capitalismo muito mais complexo, né? As empresas, por exemplo, só um exemplo, as empresas lá naquela época era só por uma pessoa, hoje você tem uma sociedade, né? Você tem sócios, muitos sócios, você tem empresas de capital aberto, né? Que, por exemplo, eu posso ser dono de 0,01% de uma empresa, por exemplo, assim como alguém pode ser dono de 50% da empresa através da compra de ações ordinárias, certo? Enfim, o capitalismo ele muda de forma, mas ele continua sendo capitalismo porque é uma sociedade de comércio, é uma sociedade que toda a produção é voltada para o comércio. E por que que isso acontece? Por dois motivos principais. O capitalismo ele respeita a moral, certo? Porque ele respeita a propriedade privada, certo? Que é um dos primeiros direitos naturais, lá já defendidos por Locke, né? Que é o pai do liberalismo. Ele respeita a propriedade privada e, através do comércio, ele consegue gerar prosperidade para a raça humana, né? Porque justamente ele respeita a propriedade privada, né? Ele resolve o conflito da escassez dos recursos justamente com o comércio. Mas enfim, a gente está fugindo um pouco do tema aqui. Enfim, eu acredito, né, que o capitalismo ele tenha surgido, né, muito depois e que essa é a forma mais natural, né, de organização social do ser humano, justamente porque antes a gente tinha governos repressivos, né? Se a gente for didaticamente, o capitalismo, ele é explicado que o capitalismo ele se inicia a partir da Revolução Francesa, que é justamente o marco da luta contra o autoritarismo das monarquias absolutistas, né? Mas a gente vai ver, por exemplo, nesse livro aqui, que a sociedade de comércio ela começa a se desenvolver muito antes, já no Reino Unido, ali, né? Na Inglaterra, na Escócia, justamente porque eles já vêm lutando por liberdade desde 1215, né? Quando eles conseguem a Carta Magna. Eles vão ter a Bill of Rights 100 anos antes da própria Revolução Francesa, né? Em 1689 eles vão ter a Bill of Rights. Então, os ingleses eles vêm lutando por liberdade há muito mais tempo do que o resto da Europa. E é por isso que justamente a sociedade de comércio ela se inicia antes no Reino Unido, certo? Mas, enfim, o que é o capitalismo em si, né? Adam Smith ele começa no primeiro capítulo já falando sobre a divisão do trabalho, certo? O que é a divisão do trabalho? Qual que é a diferença, então, do capitalismo para as outras formas de organização social? A diferença é o seguinte: quando você produzia tudo aquilo que você ia consumir, você não tinha o excedente de nada, certo? A partir do momento que você começa a subdividir o trabalho, o que é subdividir o trabalho? Eu acho que é bem intuitivo, né? É justamente o que o termo diz, né? Você divide o trabalho, né? Eu produzo canetas, por exemplo, né? E eu começo a dividir o trabalho. Eu produzo caneta há tanto tempo que eu já sei qual é a melhor forma de subdividir o trabalho, então eu vou lá e crio uma máquina para produzir canetas. Só que essa máquina ela tem vários estágios, né? Então, para mim produzir de forma mais efetiva, o que eu faço? Eu vou lá e contrato pessoas para trabalharem em determinadas funções dessa máquina que vai produzir caneta, certo? E essas pessoas elas criam habilidades de manusear essa máquina e essa máquina ela começa a produzir muito mais caneta do que quando eu produzia sozinho, porque agora eu tenho funcionários produzindo caneta para mim, certo? E isso é a subdivisão do trabalho. Você vai dividir o trabalho para justamente ter uma produção muito maior, certo? E é isso que aconteceu. Se você for ver aquele gráfico lá, né, de 1820, né, da população mundial de 1820 até hoje, você vai ver que, né, que a gente teve uma explosão de população, né, uma explosão, por exemplo, de renda per capita também, desde 1820 até agora. Porque é justamente mais ou menos ali entre essa época, né, 1780, né, até 1820, justamente, que o capitalismo ele começa a acontecer efetivamente, certo? A gente começa a ter a divisão do trabalho, e essa divisão do trabalho ela gera a Revolução Industrial, certo?
Ela gera a Revolução Industrial. As pessoas criam máquinas para subdividir o trabalho. Cada pessoa ela trabalha num setor específico daquela máquina. E aí que está a diferença da sociedade de comércio das outras sociedades, das outras formas de organização social. É justamente isso. Por quê? Porque quando eu produzo muitas canetas, se eu produzo 100 canetas por mês, o que eu vou fazer com 100 canetas por mês? Eu preciso de, no máximo, uma caneta por mês. Certo? Então, o que eu vou fazer? Por exemplo, tem outra pessoa que produz marca-texto, certo? E essa pessoa, ela também produz 100 marca-textos por mês. E ela não precisa de 100, ela precisa de, no máximo, 1. Então, o que ela vai fazer com o excedente? O excedente das canetas eu vou trocar pelo excedente dos marca-textos, certo? Então, a sociedade de comércio ela é justamente isso. Ela vai subdividir o trabalho, ela vai gerar uma produção tão grande, mas tão grande, que as pessoas elas vão trocar o excedente do trabalho delas justamente pelo excedente do trabalho de outras pessoas. E é assim que o comércio ele se universaliza. É assim que o comércio ele fica globalizado, né? Porque todo mundo vai começar a subdividir o trabalho e trocar o excedente do seu trabalho pelo excedente do trabalho de outra pessoa. E é isso que é a sociedade de comércio. Isso que é o capitalismo. E o primeiro capítulo do livro, o primeiro capítulo desse compilado, na realidade, de 5 livros, né, é justamente isso. É a divisão do trabalho. Mas tem algo que antecede, né, tem algo que vai anteceder a divisão do trabalho. Porque para mim criar uma máquina para produzir canetas, eu preciso ter o que antes? Dinheiro. Dinheiro, claro que é uma forma figurativa aqui, né? Porque o dinheiro, cunhado, mesmo, o dinheiro de papel mesmo, ele vai surgir muito depois, né? A gente teve vários meios de troca durante a história da civilização humana, né? A gente teve, por exemplo, boi, a gente teve pele, aí começaram os metais, né? Mas os metais, inclusive tudo isso aqui o Adam Smith vai falar no livro A Riqueza das Nações, certo? Aí começam os metais, mas os metais têm alguns problemas, né? Porque tem a pesagem, né? A pesagem do ouro, a pesagem do metal é muito relativo, enfim. E aí começa a moeda cunhada e etc. Mas enfim, isso é outros 500. A gente vai utilizar aqui o termo dinheiro só para ficar mais didático aqui para vocês entenderem, certo? O que eu preciso para montar uma máquina de fazer canetas? Eu preciso de dinheiro. E como que eu tenho dinheiro? Eu acumulo capital, eu acumulo trabalho. Então, o que precede a divisão do trabalho, e, portanto, se precede a divisão do trabalho, precede também a própria sociedade de comércio, é o acúmulo de capital. E isso, ele acontece até hoje, né? Para você subdividir o teu trabalho, você tem que acumular capital. Como que você monta uma empresa hoje? Você acumula capital, certo? Então, é bom deixar isso claro. A sociedade de comércio, ela gira nesse ciclo. O capitalismo, ele gira basicamente nesse ciclo. Acúmulo de capital, subdivisão do trabalho. Acúmulo de capital, subdivisão do trabalho. Esse é basicamente o que a gente chama hoje de capitalismo ou sociedade de comércio, certo? Se você já sabia o que era o capitalismo, deixa aí embaixo, fala que você já sabia, que na realidade eu sou um trouxa, certo? E manda para algum amigo que você acha que não sabe o que é, e que se acha o sabichão aí, fica falando, porque o liberalismo, não sei o que, né, o anarcocapitalismo, mas o cara não sabe nem o que é o capitalismo direito, né? Manda aí pro seu amiguinho, né, marca alguém aí nos comentários, enfim. Obrigado, muito obrigado para quem assistiu até aqui, ok? E tchau, tchau.